Amém, queridos? Shalom. Vamos orar? Toque aí sobre os seus pés. Pai, em nome de Yeshua, Mashiach, o Messias, nós te agradecemos nessa noite. Te louvamos, Adonai, pela tua bondade, te agradecemos por ter nos trago a este lugar. Em tudo somos gratos a ti, em tudo te bendizemos. Bendizemos a ti, Adonai, por este momento, te bendizemos por esta noite, pelo dia que o Senhor nos concedeu, todas as bênçãos nos concedidas nesse dia. Em tudo nós somos gratos e te bendizemos. Também, Adonai, te pedimos que nos envie a tua lua pelo Espírito, para nos dar a entender e compreender as tuas Escrituras. Nós desde já te louvamos, te agradecendo, Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua Messias. Amém? Queridos, nós paramos em qual item aí? Qual foi o último que a gente viu? Veja qual foi o último assunto que conseguimos terminar. Oi? Juramento. Ok. Deixa eu voltar aqui no meu. Ok. Foi o 45, né? Vamos pegar dois textos agora, falando de um leproso. Você põe aí 46, tá? O assunto é um leproso. Nós vamos ler Mateus capítulo 8, Matitial, capítulo 8, verso 4, e Levítico 14, 2 ao 7. E depois também o verso 20. Depois nós vamos ver também Mateus, ou Matitial, 9, 13. Sobre esse leproso, vou pegar aqui também no livro de Marcos. Marcos, se não me falha a memória, eu não anotei não. Se não me falha a memória, é o capítulo 1. Vou confirmar aqui se é. Marcos vai ter um detalhe interessante, também falando. Esse é o 43. Isso mesmo, Marcos 1, 41. Depois a gente vai dar uma gatinha nesse texto. Acharam aí, Mateus 8? 8, 4. Disse-lhe em nome de Jesus: olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que me sirva de testemunho. Ok? Agora, por favor, dá uma ida lá em Marcos 1, 41. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, pegou e disse-lhe: quero, ser limpo. Neste texto de Marcos, nós vamos encontrar uma coisa interessante, que é o seguinte:
Se você voltar um pouquinho antes, esse leproso, ele chega perto do Messias e diz para ele uma coisa: mestre, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E aí vem o verso 41 que diz assim: e o Messias, compadecido dele, diz: quero ser limpo. Não é isso? Se você continuar lendo ali em Marcos, continua, por favor, leia mais uns 2 textos aí. Não imediatamente, desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus advertiu-o severamente, logo despedido. 44. Não, ele está no 44? Não, 43, ok. Preste atenção como é que esse texto está. Ele chega perto do Messias e pergunta: se eu quiser, o senhor pode me tornar limpo? O Messias, compadecido, diz: quero ser limpo. Vem o verso 43 e diz, continuação, e diz que ele ficou limpo. E vem o verso 43 e o Messias faz o quê? Faz uma advertência severa. Ficou contraditório, não? Cheio de compaixão, como diz algumas pessoas, depois adverte severamente. Ainda fala com ele: ó, não mostre para ninguém, vai e apresenta ao sacerdote, paga o sacrifício da Torá. É muito comum a gente ouvir os ensinamentos dizendo que o Messias anulou a Torá. É interessante, queridos, que esses ensinamentos é antibíblicos. Porque em lugar nenhum você vai ver o Messias quebrando a Torá. Quando se ouve alguma coisa, você vai ver que é um comentário dos fariseus. É os fariseus que estão dizendo que ele está quebrando, por exemplo, o Shabat. Agora, olha, vamos analisar uma coisa. Se o Messias quebra mandamento, quebra a Torá, ou vai contra algum ensinamento da Torá, a pergunta a se fazer é o seguinte: a Torá não é a instrução e a lei do Senhor? O que é ir contra a lei? Ou o que é transgredir a lei? Pecado. Exato. Ora, se eu falo que o Messias quebrou a Torá, eu estou dizendo que o Messias quebrou. Eu estou dizendo que ele tem pecado. Sem mencionar um outro que é Deuteronômio 18, ou Devarim em hebraico. Devarim, Deuteronômio 18, 18. O próprio Eterno vai falar que o Messias é um outro profeta, semelhante a Moisés, ou Moshe. E o texto lá diz o seguinte: o Eterno vira e diz assim: Moisés, ou Moshe, eu vou levantar no meio de vocês um profeta semelhante a você. Vou pegar as minhas palavras e vou colocar na boca dele. E ele vai falar tudo o que eu lhe mandar, tudo o que eu lhe ordenar. Ele não vai falar nada dele mesmo. Aí quando você chega, o Messias vem, manifesta. Aí ele vira e fala assim: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas é daquele que me enviou. Outro texto: eu de mim mesmo, complemento, nada posso fazer. Aí nós encontramos nos ensinamentos que tudo joga esses textos por fora, joga esses textos por dentro. Vamos ensinar que o Messias é isso, que o Messias é aqui, que o Messias quebrou, então ele é pecador. Se ele é pecador, o sacrifício dele não vale nada. Assim como você é pecador, então ele também. Aí nós vamos encontrar um ensinamento dizendo que depois que o Messias veio, não tem mais Torá.
Não tem mais lei do Senhor. Apesar de Torá ser instrução, ensinamento. Não é isso que é dito? Agora pega esse texto aqui. O Messias faz o que para o leproso? Adverte ele severamente, mandando ele fazer o quê? Exatamente o que estava na Torá. Como é que o Messias foi contra a Torá? Isso sem mencionar que no próprio livro de Mateus, no capítulo 5, verso 17, ele vai mencionar que ele não veio abolir nada. Pelo contrário, ela vai dizer que não vai passar céus nem terra sem que tudo se cumpra. Então nós estamos cheios de ensinamentos, queridos, que não pode ser. O quadro dele que a orelha do sacerdote mal lá ainda nesse caso ainda vem, né? Do mal? Não, isso já vai ser outro caso. Agora deixa eu falar uma coisa. Que nós temos, infelizmente, nós estamos estudando sobre Brit Hadashah, e o Brit Hadashah, ou a Brit Hadashah, nós temos um problema muito sério com ela, com as traduções portuguesas. Você vai encontrar nas traduções portuguesas sempre o Messias compadecido. Pode ver as versões que você tem. Movido de compaixão, sentindo pena. Mas existe uma palavra no original, existe um manuscrito original, que aqui o texto está isso aqui, ó. Existe um manuscrito. E o Messias, irado. Aí alguém pega esse manuscrito e fala, não, isso aqui não ficou bom para o Messias. Vamos mudar? Fizeram o manuscrito dizendo que ele estava movido de compaixão. Mas o manuscrito existe e é um dos manuscritos mais antigos. Os mais novos mudou. Para aparentar o Messias mais. Que época é esse manuscrito? Esse manuscrito, ele é um dos mais antigos, ele não tem data certinha, né? Mas o detalhe é o seguinte: a Bíblia de Jerusalém, se você quiser conferir, pode ir lá nela que a tradução lá já está dessa forma. E lembrando que a Bíblia de Jerusalém, mesmo sendo uma Bíblia católica, é uma das melhores Bíblias com relação à tradução. Aqueles textos onde eles põem o Messias sendo adorado, na Bíblia de Jerusalém não tem. Na Bíblia de Jerusalém. Aqueles textos onde o Messias é adorado por A, por B, por C, você vai na Bíblia de Jerusalém, lá a tradução não é, porque a palavra realmente não poderia ser traduzida dessa forma. Sempre você vai encontrar lá alguém prostrando diante dele, homenageando ele, prestando-lhe homenagem, e essas traduções. Mas não adorando. Você pega a Bíblia protestante e colocar a tradução lá adorando. A gente já viu isso aí, né? Vai na Bíblia de Jerusalém, nesse texto, não está que o Messias está movido de compaixão, mas ele está irado. Qual é a razão dele ficar irado com o leproso? Mas ele fica irado antes, até antes de acontecer. E ele realmente ele é desobediente depois. Mas por que ele ficou irado antes? Vamos ler aqui? Vamos ler aqui em Levítico 14, do 2 ao 7, e depois um outro pega aí 20. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso estiver sarada, se a praga do leproso estiver sarada, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, pau e cedro,
carmesim e isopo. Mandará também que se imole uma das aves no vaso de barro sobre águas vivas, tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o isopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas, e o espalhará 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Lê o 20, por favor. E oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e ele será limpo. Pergunto para vocês, o Messias curando um leproso, ele pode declarar esse leproso limpo? Ele é sacerdote? Ele anula o tempo? Quem é que dá esses ensinamentos aqui com relação ao leproso? Não, quem é que dá essa instrução? O próprio Deus. Ora, aí vem o filho dele e vai contra o que ele fala. O que esse filho está pregando no meio do povo? Se ele fizesse. Rebelião, rebeldia. Nós estamos vendo um monte de ensinamento falando que o Messias fez isso, que o Messias fez aquilo, que o Messias foi contra isso. Isso são falsos testemunhos. E essa turma que fica ensinando isso, eu quero ver eles chegando diante do Messias e provando isso. Porque o Messias quebrou, porque o Messias foi contra. Isso é falso testemunho. E naquele dia do juízo eu quero ver isso. Chegar diante dele e falar isso. Isso se chegar lá. O que nós encontramos, inclusive no livro de Mateus também, que infelizmente na sua Bíblia portuguesa está mal traduzido também. Lá no capítulo 7, se não me falha a memória, 23, de Mateus. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós Praticais a iniquidade. que praticais a iniquidade. Mas o que está aí no original? Mesmo usando o original grego. A palavra aí é anomia. Advérbio de negação ou contra. Nomia vem de quê? Vem do grego nomos. Nomos é lei. E se você voltar uma palavra antes aqui nesse texto, existe uma palavra aí que é ergosomenoi, ou ergosomenai. Essa palavra, ergos, é trabalho. A tradução da palavra seria ser ativo, trabalhar. O texto Messias está virando para uma turma, essa turma vai chegar diante dele e dizer: mestre, mas no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos milagres, no teu nome nós fizemos muitos sinais. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que foram ativos, vocês que trabalharam contra a lei. Iniquidade. Foi traduzido como iniquidade. Apesar da palavra iniquidade também poder ser traduzida como pecado. E pecado é o quê? Transgressão da lei. Aí você tem um ensinamento da igreja que diz o seguinte: não, hoje a gente está debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei. Agora é graça. Pegam e interpretam um texto errado que o Rabino Shaul escreveu aos Romanos. O assunto do Rabino Shaul é outro. Eles usam ele em outro contexto.
Lá o assunto é, vós não estáis debaixo da lei do pecado. É o contexto do texto. Vós não estáis debaixo da lei, mas da graça. Mas o assunto lá é lei do pecado. Aí eles pegam ele e põem a lei do Senhor, a lei do Eterno, num contexto geral. E vira para o povo e fala, vocês agora não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Aí, você não está debaixo da lei. Não, agora nós não temos mais lei, agora nós estamos na graça. Ora, se você não tem lei, você não tem pecado. Quem falou isso no Rabino Shalom. Sem lei não há transgressão. Pergunto para os irmãos, vocês estão fazendo o que dentro da igreja? Depois do Messias, não tem mais lei, é graça. Ora, se não tem lei, não tem pecado. Quem é que fala que você é pecador? Quem é que diz que você é pecador? O pastor? Porque o pastor, porque o padre chegou e falou, todo mundo é pecador. Aí fica todo mundo pecador? Não. Quem é que diz que alguém é pecador? A lei. Porque a lei diz, não vai fazer isso. E a pessoa faz, ele transgride ela. Aí é pecado. Pecado é transgressão da lei. Se não tem lei, não tem transgressão, não tem pecado. Se não tem pecado, para que o povo precisa do Messias? Para ir morar no céu? Mas é interessante que a pregação é, você tem que vir para o Messias porque você é pecador. Ora, mas se ele está na graça, não tem pecado. Contraditórios no ensinamento. Agora vamos ter uma Bíblia judaica aí? Não. A Bíblia judaica é desse texto. Se você ler lá, você vai ver que a tradução vai ficar que as pessoas estão trabalhando contra a Torá. Né? Na judaica aqui, em vez de lei, colocou Torá, porque a Torá é a essência, o ensinamento do Eterno. E quando eu transgrido ela, eu estou pecando. Por que nós encontramos, infelizmente, amados, uma igreja doente? Por que você entra numa igreja, se chegar na frente, o pastor falar, agora eu quero orar para os enfermos, tem quase todo mundo. Se chegar um pastor de fora e falar, vou orar para os enfermos, é perigoso o pastor descer também para receber oração, porque também está doente. Isso sem falar que no meio da igreja está cheio de gente com problema psicológico, que também é doença, chamada doença de alma. E eu encontro na Bíblia, no Salmo 19, dizendo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por que o povo está doente de alma? Porque não lhes é dado a lei do Senhor. Aí estão na graça. Estão na graça e morrendo. Estão na graça e doentes. Isaías, lá no capítulo 53, o que foi dito? Texto lindo. Gente, ouve demais. Começa lá, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Na verdade, a divisão do livro começa antes. Mas tudo bem. Se você continuar lendo, chega lá, se não me falha a memória, no verso 5, está escrito assim, mas verdadeiramente ele tomou sobre si algumas das nossas enfermidades. Não é isso que está lá? É ou não é? Não, é. Ah, não, isso passou não. Não é algumas das nossas enfermidades, está escrito lá, não? O que está escrito lá? Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E se você continuar lendo, continua dizendo o texto. E as nossas dores levou sobre si. Enfermidade física,
2, alma. E aí o texto continua assim, e pelas suas, palavras é no plural, pisaduras, nós somos sarados. Só que lá, interessante, queridos, aqui tem uma palavrinha que não foi traduzida corretamente. A palavra hebraica que está no texto é o feminino de Haver. Haverá, está lá. Feminino de Haver. Haver em hebraico é amigo. Feminino de Haver pode ser, dependendo do contexto, amiga, mas pode ser também amizade, companhia. E na verdade o texto está dizendo o seguinte: e pela sua amizade, e pela sua companhia, nós somos sarados. Então nós não fomos Não sarados, é pelas pisaduras. não fomos sarados então pela sofrimento que teve, não. Não. Nós seremos sarados quando nos tornamos amigos dele. Tornando amigo dele, nós passamos a ouvir as suas palavras, os seus mandamentos, e os obedecemos. Deuteronômio 28, o Eterno diz: se vocês derem ouvido os meus mandamentos, se vocês os cumprirem e os guardar, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Pelo contrário, eu vou tirar a enfermidade de vocês e vou pôr nos seus inimigos. Mas é preciso dar ouvido. É preciso guardar os mandamentos. Agora o povo não guarda, o povo não quer obedecer, aí adoece. É interessante que o Messias virou lá na frente e disse para nós assim: quem é meu amigo? Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda. Esse é meu amigo. Ele diz assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, será amado do meu Pai. Ora, sendo amado do meu Pai, ele diz assim: viremos, eu e meu Pai, viremos nele e faremos nele morada. Então é morada de Deus, é morada do Messias, quem ouve seus mandamentos e os guarda. Agora o Messias virou e diz assim: eu não estou dando mandamento novo para vocês, não. Qual o mandamento que eu tenho para lhes dar? Aquele que desde o princípio tiver. Os mandamentos do meu Pai. Simples assim. O povo despreza os mandamentos. O povo não quer guardar nada. Por quê? Não, agora nós estamos na graça. Aí está morrendo. Não obedece, morre. Se torna amigo de Deus, se torna amigo do Messias, guarda suas palavras, guarda seus mandamentos. O que acontece? Aí o Pai tem que cumprir na vida dele a sua palavra. O que é levado muito a pena dele é que uma vez feito o sacrifício, anula toda a questão do cumprimento da lei. Eu entendi assim. Sim. Anteriormente foi, da sua terra eu entendi. Olha para você ver que ensinamento. Sacrifício de quem? Do Messias, né? Depois do sacrifício do Messias, então, cumpriu tudo. Então, não precisa observar mais nada lá atrás. Lá para trás, então, depois do sacrifício, já não existe mais, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta simples para nós. Se depois do sacrifício do Messias, não tem mais nada lá para trás, depois do sacrifício do Messias, para que se prega o Evangelho? Que está para trás não existe mais. Depois ele cumpriu tudo dele. Ele cumpriu tudo. Oh, maravilha. Então depois dele, lei então acabou, se cumpriu nele. Depois dele não tem mais lei. Pergunto para você: para que pregar o Evangelho? Vai levar o Evangelho para quem? Depois dele acabou. Está todo mundo perdoado. Não existe pecado no mundo mais.
Aí você vai chegar para a pessoa que está ali na prostituição, por exemplo, e vai dizer para ela assim, você está pecando. Pecando por quê? Aí vai dizer para você, eu estou debaixo da graça. É incoerente eu chegar na pessoa, eu falar assim com ela assim, por exemplo, eu vou dizer para assim, olha, você está perdoado, você pecado com base e tudo mais. Seria incoerente eu organizar a pessoa diretamente dessa forma. No caso, olhando para esse lado, a lei ela contra a transgressão, ela contra o pecado, e em Yeshua, fazendo o sacrifício dele, ele é, vamos dizer assim, ele é lavado. Mas isso isenta ele de continuar cumprindo os mandamentos. Pelo contrário, ele precisa continuar cumprindo, porque senão ele continua transgredindo. É incoerente essa mensagem. Vai, não peques mais. Mas o camarada não encontrou com o Messias. Aí o Messias dá uma advertência para ele. Vá, não peques mais. Voltemos aqui nesse camarada. Você observou que o Messias exatamente está irado com ele, porque na verdade ele está transgredindo um mandamento. Na verdade, aqui está falando da forma que ele foi purificado. Se você voltar um pouquinho antes aí nos textos, a Bíblia vai ensinar que um leproso, aonde que ele tinha que se estabelecer? Ele tinha que ficar fora do acampamento, do alojamento, na época do deserto acampamento. Da cidade ele tinha que ficar isolado. Tinha um local para o leproso. Aí esse leproso que está mencionado aí, ele vem e mistura com a multidão, ele aproxima do Messias. É por isso que o texto diz que o Messias ficou irado por ele. Mas é o que fizeram com a tradução que você tem na mão? Tiraram essa palavra e colocaram outra no lugar dela. Mas o manuscrito mais antigo está lá, realmente, o que aconteceu. O Messias está irado por ele, porque ele transgrediu o mandamento. Mas ele, mesmo assim, ele curou o leproso. Ele cura ele. Talvez o Messias poderia até ter dito para ele assim, ó, você já pisou na bola uma vez, vou te dar uma chance. Não pisa de novo, não. Faz agora o negócio correto. Vai, faz o quê? Apresenta para o sacerdote, faz o quê? O que diz lá? Paga o que a lei, a Torá exige, paga. E outro detalhe, o Messias podia torná-lo limpo? O Messias podia curar a lepra. Mas quem é que tornava ele limpo para a sociedade? O sacerdote. Quem dava o veredito era o sacerdote, exato. O Messias podia curar a lepra dele. Mas quem dizia que ele estaria pronto para entrar diante da sociedade era o sacerdote. A Torá dizia isso. E o Messias não anulou isso. Você está vendo isso aí no texto? Pelo contrário, o Messias diz para ele, vá, apresenta ao sacerdote, paga o que é, a lei está exigindo você, e aí sim você está aqui. Você já pisou uma vez, não pisa de novo não. Né? Você já, como diz, já me deixou irado. Já me deixou nervoso, você sabendo que você... E outro detalhe, eu posso te curar, mas tem um detalhe. Você não podia estar aqui. A lei não autorizava isso. Então, colocando isso no nosso de certa forma. E temos mais um, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Só pegando um gancho aí sobre esse texto. Se você ler um texto que está lá na frente do outro, né, dentro aí da Brit Hadashah, vai falar de um certo Simão não anotei. Simão, você não lembra disso? E diz o texto que alguém entrou na casa de Simão, o leproso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que o leproso tem que ficar fora do arraial e alguém entra dentro da casa de Simão e ele é leproso?
Esses são outras incoerências, não está nisso não. Tá? Na verdade, quando você pega o texto em aramaico, dessa passagem, não é Simão o leproso, é Simão o fazedor de vaso, construtor de vaso. Se você olhar no contexto, vai ter um incidente, vamos dizer assim, de uma mulher quebrando um vaso. E é nessa casa. Agora, o texto, tradução portuguesa. Simão, na casa de Simão o leproso. Leproso, querido, é claro que ele podia ter casa, mas você não vai encontrar uma pessoa leprosa dentro de casa. Por quê? A Torá manda fazer o que com o leproso? Separar, pôs fora do arraial. Aí Yeshua entra na casa de Simão. Não vai. Não vai. Você está entendendo? Na verdade, a tradução outra, né? Dentre outras traduções. Bom, agora vamos, por favor, pega Mateus 9:13, que é para a gente fechar aqui esse assunto. Porém, se aprender misericórdia quero e não misericórdia quero e não holocausto. Queridos, esse texto, eles estão usando esse texto para fazer contradição com isso aqui. Por quê? Porque aqui a lei está dizendo o que deveria ser feito, aqui Yeshua manda ser feito, e depois Yeshua se contradiz dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E é comum você ouvir, muitas vezes, os irmãos usando esse texto para se contradizer. Agora a pergunta, qual é o contexto desse aqui? O assunto aqui, o que é? Pega aí, por favor. Volta aí, sei lá, uns 3, 4 versos. Pega o assunto de 9:13. Isso. Eu vou também pegar aqui no grego. 9. Isso. Vamos pegar aí a partir do 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Ok. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pergunto para você, ele está dizendo aqui que está anulando a lei? Ele está dizendo aqui que a partir de agora a lei não é válida, porque é usar de misericórdia, que os sacrifícios da lei não seriam mais utilizados, os sacrifícios exigidos pela Torá não se praticaria mais? É um assunto? Não. Qual é o problema nosso, amados? Muitas vezes a gente quer pegar texto isolado do seu contexto. E aí as pessoas querem pegar esse versículo para contradizer esse. E aí vão até dizer para você, olha, o Messias manda um camarada cumprir a lei, e depois ele fala que não é mais sacrifício, é misericórdia. Ele não está se contradizendo, não. Evitaria se o contexto fosse o mesmo, mas o contexto aqui é outro. O assunto aqui embaixo é o quê?
o que os judeus consideravam, né, como gentios. Os judeus consideravam de uma maneira, tratavam de uma maneira, ok? No contexto lá. Você vai observar interessante que, se você voltar, ou melhor, caminhar um pouquinho à frente, lá no livro de Atos, no capítulo 10, o assunto volta de novo à tona. E o próprio Eterno prepara o coração de um judeu para encontrar-se com gentios. E mais uma vez os irmãos pegam o texto de forma errada. Né? Atos capítulo 10. Qual que é o assunto lá? Assunto até polêmico às vezes. A visão de Pedro. É muito comum você ouvir os irmãos. O lençol de Pedro. Existe lençol nesse texto? Não. Porque Deus está mandando Pedro comer. Deus está falando. O texto diz que é Deus falando lá? Não. O assunto do texto, mesmo utilizando-se de animais, o assunto do texto é comida? Não. Tanto é que lá na frente o próprio Pedro vai explicar-se perante os irmãos. Ele mesmo vai dizer para os irmãos: vocês sabem que nós judeus não temos o hábito, o costume de misturar com os gentios. Mas o próprio Deus me fez ver que a ninguém, a nenhuma pessoa eu tratasse como comum ou como imundo. Porque as pessoas, ele pode santificá-las. Aí os irmãos querem usar o texto aqui para comer qualquer comida, contradizendo a Torá. Mas não tem aquele versículo que não é com comida ou bebida? Tem um texto assim, onde é que fala esse texto? Que nós não podemos... Você lembra desse texto, Rabino? Tem um texto assim, nem bebida, nem festas. Ah, tá. Onde é que Na está verdade, está lá em Colossenses, se não me falha. Porque eles usam muito esse texto para também ninguém nos julgue nem pelo nos julgue pela comida, pela bebida, por festas. É colocado muito esse texto. Sim, esse texto é muito utilizado também para falar de comida. É. Na verdade, o assunto lá é outro, tem um outro contexto. Mas ali está falando... Inclusive lá, o texto está falando para você não ser julgado, não é por causa de comida, é pelo comer. Pode olhar lá o texto. Ninguém vos julga pelo comer ou beber, não pela comida. Aí, inclusive, o texto ainda vai mais. Comer, beber, sábados, lua nova, festas. Onde é que está esse texto? Alguém procura aí para nós? Vou ver se tem um tablet aí. Deixa eu. Aí que eu pego uma. Porque, infelizmente, Rabino, a gente questiona, você está comendo essa coisa, é considerado impuro. Mas lá fala que não podemos considerar a comida, a bebida, para poder... Ninguém pode ser julgado pela comida, mas não foi abolido isso aí. Acho que é Paulo que fala isso, não é isso? Colossenses 2:16. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Aí, inclusive, eles usam esse negócio de sombra, que para eles falam que sombra é coisa negativa. Não é, Rabino? Não é isso? Agora a pergunta. O texto está falando para a comunidade de Colossenses que eles não podiam ser julgados, que eles não deveriam ser julgados, por causa de quê? Olha o contexto. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados.
Tem muita gente que quer Agora buscar. pergunta, o que os colossenses têm a ver com sábados? O que os colossenses têm a ver com luas novas? Se isso são ensinamentos, são práticas judaicas. O contexto pode ser o contrário do que eles querem colocar. Na verdade, os colossenses estavam praticando isso, e o Rabino falou o quê? Na verdade, por vocês praticarem isso, ninguém vos deve julgar. Não é porque eles estão deixando de fazer, porque eles já não tinham hábito de não fazer, eles não são judeus. O 18 aqui fala assim: ninguém, assim como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchando vanamente pelo seu entendimento carnal. Então, ou seja, as pessoas aqui, eles estavam com qualidade de julgar eles, de criar sobre eles, da forma que estava sendo. Queridos, a pergunta que nós vamos fazer é: se Deus estabeleceu, vamos considerar 10 palavras, como é chamado, ou 10 mandamentos. Dentre esses 10 mandamentos, um deles é o quê? Muito polemizado. Sábado, chamado. E é muito comum você ouvir alguém mencionar o seguinte: não, todos os mandamentos foram repetidos na Brit Hadashah, ou Novo Testamento, menos o sábado. Já ouviu isso? Por isso que a gente não guarda sábado. Sábado é coisa para judeu. Interessante, Deus dá 10 palavras. Dentre essas 10 palavras, por exemplo, está lá: não adulterarás. Então só judeu que não pode adulterar, o resto pode. Não roubarás, furtarás. Só foi diferente, mas tudo bem. Isso é só para judeu. É? Não dirás falso testemunho, só para judeu. Só judeu que não pode dizer falso testemunho. Primeiro mandamento: eu sou o eterno vosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é só para nós judeus. O gentil pode ter um monte de Deus. Aí quando chega no mandamento que é o Shabat, lembra, não está mandando guardar Shabat? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que manda lembrar? Está mandando guardar, não? Está mandando lembrar. Por que está mandando lembrar? Porque está sendo esquecido. Quando Deus dá o Shabat para Adão, humanidade. Adão é criado no 6º dia. 7º dia Adão descansa, guardando o Shabat, guardando o sábado. Os irmãos é tão ingênuos que eles afirmam esse negócio sem fundamento. Deus trabalhou no sábado. Diz que Deus terminou a criação no sábado. O que Deus criou no sábado, irmão? O que Deus cria no sábado? O sábado, o Shabat. O que é Shabat? Descansar. Descansar. O que Deus fez no Shabat? Descansou. O que Ele está criando no Shabat? O descanso. O que Ele quer para nós, filhos dele? 3 dias trabalhará. 7º, descanso. Ah, não. Isso era os judeus. Era isso. Hoje nós guardamos o primeiro dia da semana. Por quê? Qual é a desculpa que querem usar? Para falar que sábado, e ainda vão dizer essa bobagem, sábado foi o quê? Substituído pelo primeiro dia da semana. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso que a gente não observa o Shabat. Shabat é para judeu. Ficou para trás. Sim ou não? Vocês escutam isso? Agora, me responde uma coisa, amado. Não vou entrar em detalhes, não. 3 dias, 3 noites. Quem falou isso? De quem são essas palavras?
Pro dele. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre, ou no seio da terra. Outro texto, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, matarão a ele, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Chegam os fariseus, chegam lá perto das autoridades, olha a palavra que está lá na brinca da chave. Vocês lembram que aquele embosteiro, quando estava vivo, disse para os seus discípulos que ele ia morrer mesmo, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Pois é hoje o terceiro dia. Manda por guarda lá e vigiar, para que eles não venham, roubem o povo e fala que ele ressuscitou. Está na Bíblia? Aí você tem um monte de crentes dizendo que ele morre sexta-feira e que ressuscita no domingo. Pergunto, de sexta-feira, 3 horas da tarde, para domingo de madrugada, dá 3 dias e 3 noites? Agora, se não dá 3 dias e 3 noites, quem afirma que ele morreu sexta e ressuscitou domingo está mentindo, ou chamando ele de mentiroso. Esse ensinamento não procede. Por quê? Porque ele contradiz a Bíblia. Agora o povo não estuda o calendário judaico, quer pegar a Bíblia no calendário gregoriano, quer pegar a Bíblia no contexto brasileiro, contexto romano, e entendê-la. Não é isso? Aí faz confusão. Conclusão. Não, só concluir aqui. Ele ressuscita, ele morre aproximadamente 15 horas de sexta-feira, segundo ele. Não é isso? Ok. Ressuscita domingo dizeres que é de madrugada. Não é isso? Beleza. Dá 3 dias e 3 noites? Não. Mas temos um outro problema. Por quê? Porque em Mateus 28, se você ler o verso primeiro, está dizendo que imediatamente quando as mulheres foram ao sepulcro, diz assim, imediatamente após o Shabat, logo no término do Shabat, Shabat termina de que horas? 18 horas, 18 e pouquinho, depois do sol. As mulheres imediatamente depois do Shabat, elas descansaram no Shabat, elas não quebraram o Shabat, não. Agora, elas são discípulas dele, não? O que elas estão fazendo aqui nesse capítulo? Guardando o Shabat. Olha, da forma que foi colocado, na sexta-feira, o resultado vamos colocar assim, depois do salário, né? Vamos colocar dessa forma. Daria, vamos dizer que correu umas 15 horas aproximadamente, vai dar 27 horas. Mais ou menos. Não tem como. Então explica, nem Rafael. 2 dias, nem 2 dias, nem 2 noites. Então explica, Shabat. Explica, Rabino, com relação à questão do Shabat, então, quanto que Yeshua morreu e quanto que ele ressuscitou, baseado nas Escrituras. A pergunta é a seguinte: o dia bíblico ele não começa por volta, né? É aproximadamente 18 horas, que é pôr do sol, e começa pôr do sol e encerra pôr do sol, não é isso? O texto de Mateus está dizendo que no pôr do sol encerrou o Shabat, as mulheres foram no sepulcro, não é isso? A hora que ela chega no sepulcro, cadê o Messias? Já tinha ressuscitado. Mas o povo, infelizmente, ele não entende no contexto da Bíblia, que quando a Bíblia está dizendo que um dia está amanhecendo, esse amanhecer é 18 horas e pouco. Aí o outro vai lá e o dia está amanhecendo, mas isso no contexto da língua portuguesa é de manhã do dia. Mas na Bíblia não. É porque, inclusive... Aí eles vão completar mais. E o sol nem se pôs. Claro que o sol não se pôs, é 18 horas. O sol não nasceu. É ainda escuro, é claro que é escuro. É 18 horas e pouco. Pergunto, ele morre de 13 horas, 15 horas de sexta. Ressuscita
Que horas? A Bíblia não menciona. Elas chegaram 18 horas e pouco no sepulcro. Depende do ano, depende, pode ser um pouquinho antes, de repente até 18 horas, ou menos. Dependendo do ano, já escureceu, começou o dia novo. 17 horas e 45 minutos, escureceu, já é dia novo. Elas chegam lá, cadê o Messias? Já havia ressuscitado. Agora a pergunta, ele ressuscitou domingo? Não. Que dia que ele ressuscitou? Sábado. Finalzinho do sábado ele ressuscitou. A pergunta que eu te faço é o seguinte: se ele morre 15 horas, ele vai ressuscitar aproximadamente que horas? Aproximadamente. Nós não podemos afirmar o horário, porque a Bíblia não dá. Agora uma pergunta para nós. Se você pega aproximadamente 15 horas de sábado e volta 3 dias atrás e 3 noites atrás, vai dar que dia? Quarta-feira. Aí os irmãos ainda não entenderam que aquele sábado que a Bíblia está mencionando ali, na verdade, não é sábado semanal, é o sábado da Páscoa. E a preparação que a Bessorá de Yohanan, o Evangelho de João está mencionando, preparação para o sábado, é preparação para o sábado de Páscoa. Aí eles estão interpretando isso aqui como o dia da semana. Aí não vai. Aí faz bagunça. Não encaixa de jeito Não nenhum. bate. Se não entender isso no contexto, é por isso que não se entende Bíblia, senão, ou ela no contexto dela. Então, explicando assim para o pessoal, seria então que ele morreu numa quarta-feira, às 15 horas. Quarta-feira, 15 horas. Quinta-feira, 15 horas. Quanto tempo deu? Um dia, uma noite. Sexta-feira, 15 horas. 2 dias, 2 noites. Sábado, 15 horas. 3 dias, 3 noites. Bateu com a palavra dele? Agora põe ele morrendo sexta-feira e necessitando de madrugada domingo. Ele é mentiroso. E aí eu estou com outro problema. Porque aí, se ele mentiu, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Porque a dele mesmo falou: vós tendes por pai ao diabo, e o diabo é mentiroso. Agora temos um outro problema. Quem está esperando ele está perdido. Porque lá no final do Apocalipse está dizendo assim: ficarão de fora todos os que amam e cometem a mentira. Ora, se o Messias é mentiroso, ele entrou aonde? Ele foi mandado para onde? E a pergunta, o seguidor dele vai para onde? Estreitou, né? É o questionamento que eu estava querendo fazer. Viu? É o mal que é a cena do sumo sacerdote, não é isso? Sim. E lá na Torá fala sobre a consagração de sacerdote. Sim. Ele pungia a orelha direita, né? Sim. O polegar direito, Sim. tanto a mão como o pé. E a Bíblia fala sobre a orelha direita. Eu entendi que Yeshua restaurou a orelha dele para não quebrar o ministério dele que o próprio pai pediu. Na verdade, aquela consagração lá está falando de sacerdote. Aquele rapaz que trabalha para o sacerdote, ele é levita. Ele não é ser. Ele não tem aquela não, ele não tem aquela unção lá, não. Aquela unção é para sacerdote. Tem dia que ele serve e não queria ser sacerdote. Não. Os levitas, eles trabalham servindo o sacerdote. Está lá até na Torá mesmo. Então, ou seja, a tribo levítica, ela iria auxiliar o sacerdote no ministério dele. Ela iria servir. Ok? Então, os levitas ficavam à disposição do sacerdote. Igual a questão de eu acho que eu que quando ele põe a orelha dele,
É como se fosse um selo para um cumprimento e um cumprimento daquilo que eu estava falando aqui, que o Eterno tinha otorgado. Se fosse cumprir o tempo, não poderia ter algum tipo de deficiência. Mas ali, na verdade, tem isso também, sim. Mas qual a questão ali? A questão é o seguinte: Pedro faz uma coisa sem pensar. Né? A Bíblia menciona que ele lança a mão da espada e vai para matar o camarada. Possivelmente o camarada foi esperto. Provavelmente Pedro foi para arrancar o pescoço do sujeito. Provavelmente. Né? E o camarada de repente saiu fora e pegou a orelha. Né? Agora, Yeshua faz o quê? O que aconteceu com Pedro naquele momento? Ele ia ser preso. Seria preso. E seria julgado. O que Yeshua faz? Na verdade, salva a pele dele. Vai lá, restitui a orelha e ainda fala que Pedro guarda essa espada. Por quê? Se você não lança a mão da espada, o que vai acontecer com você? Você vai morrer por ela. Ou seja, eu vou quebrar seu lugar. E sai, como diz o povo do mundo, sai fora. E aquele homem nu lá, essa história aí, eu nunca soube que isso, ele milagre, o lençol que tem no lençol, vai sair correndo nu. Deixa isso para fora. Agora, Rabino, voltando ao sabate aí, com relação à contagem do dia, a gente percebe claramente em Gênesis que Deus fala tarde e manhã, e não manhã e tarde, que o pessoal fala aí. Verdade. O próprio Deus fala tarde e manhã. Biblicamente falando, não existe dia começando meia-noite. Isso não é bíblico. Quem instituiu, então, o manhã e tarde foi Constantino. Temos mais um problema sério, que infelizmente a Bíblia tem o contexto dela. Agora, se eu saio do contexto dela, não adianta eu querer entender a Bíblia que não vou entender. Eu só entendo o que está no contexto dela. Então amanhã já era a noite. Quando está falando assim, e o dia está amanhecendo, ou o dia está raiando, essa expressão, dia amanhecer, na verdade não é dia amanhecer igual para nós aqui, que o sol está saindo, não. O dia amanhecendo, o dia raiando, o dia começando, o dia está despontando, já despontava o primeiro dia da semana. Isso está falando o quê? Que o sol está se pondo e o dia está pondo o sol. Né? Os judeus criaram algo para estabelecer, porque na verdade pôs o sol. E aí? A partir de qual tempo que nós vamos falar? Já começou o dia novo? Já é dia novo? Então eles estabeleceram, quando algumas comunidades, quando tiver 3 estrelas no céu, ou não no céu, que dia? Começou, viu 3 estrelas, já é Shabat. Já é, na verdade, dia novo. Né? Falando do Shabat, já é Shabat. Eu vi a história de um pastor, um renomado pastor, falando a questão das pessoas que estavam desviando, né? A pregação dele foi a questão de desvio. Uhum. Ele disse que uma irmã da igreja era assídua na igreja, de repente parou de ir à igreja. E foi na farmácia, encontrou ela na farmácia e veio questionar com ela: minha irmã, por que você afastou da igreja, não está indo mais? Eu não vou para a igreja porque o seu Deus é mentiroso. Mas como assim, minha irmã? Ele fala que Jesus ressuscitou no domingo, não é 3 dias, então ele não ressuscitou no 3º dia. Eu não sirvo a um Deus mentiroso. E o pastor não teve argumento com a irmã. Mas aí ele foi para o lado de que as pessoas estão se desviando à toa, assim, sem motivo direito. O termo que ele usou na pregação dele. Por qualquer motivo. A pergunta a se fazer é o seguinte: quem é que levantou domingo como o dia do Senhor? Constantino. Ano 321. Constantino fez um decreto. E fez esse decreto dizendo que a partir daquela data deveria se observar ou guardar ou venerar dia do Senhor. Não Senhor Yeshua, Senhor Sol, que é o domingo, Dominus do latim. Ou seja, a igreja, na verdade, quando ela está querendo defender domingo, ela está defendendo um ensinamento, um decreto humano, romano aí.
A Igreja Católica nunca escondeu isso. Né? Às vezes até usa contra os evangélicos, dizendo que o evangélico diz seguir a Bíblia, não existe nenhum texto que defenda domingo na Bíblia, e a Igreja Católica mudou sábado para domingo, e os evangélicos ou os cristãos continuam seguindo a Igreja Católica nesse quesito. Tem mais outros, né? Tem padre que chama a igreja evangélica como filha da católica. Sim, mas de certa forma é mesmo. Continua defendendo os mesmos dogmas da igreja. Isso é dogma, né? Esse é um deles. Não existe A Trindade também é o dogma da igreja. É outro, né? Outro também da igreja romana. Ou seja, existe na Bíblia, não existe um só texto, tá? Lembrando que nós estamos falando de contexto bíblico, tá? Se você pegar uma Bíblia hoje traduzida a português, em vez de primeiro dia da semana, vai estar domingo lá na sua Bíblia. Agora, é estranho, porque a palavra domingo vem de Dominus, que vai ser usado no ano 300. Se eu estou com uma Bíblia escrito antes de 300, isso podia estar no texto. Na verdade, isso não existe no texto. Isso já é contextualização para os dias atuais. Eu não estou com a Bíblia traduzida. Eu estou com a Bíblia contextualizada. Porque, biblicamente, nós temos lá na Bíblia o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia e o Shabat. Ou seja, no calendário bíblico, o único dia que tem nome é o Shabat. O resto é número. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim vai. Ok? Quem deu nome para os dias da semana? Paganismo. O primeiro dia da semana foi consagrado ao sol. Por isso que em muitas línguas está lá dia do sol, inclusive no inglês. Sunday. Sunday. Segundo dia da semana foi consagrado a lua. Qual que é em inglês? Moon. E assim vai, cada dia da semana. Inclusive, houve alguns calendários que o sétimo dia, que era Shabat, também é consagrado a um Deus. Vamos fazer uma coisa melhor. Deixa eu trago você numa folha, presta, que aí eu te trago também todas as línguas. Todas não, né? Você teria como. Você lembra, Rabino, cada semana? A terça-feira? Eu trago aí para vocês. Amém? Nosso tempo já acabou. Aí na próxima, eu faço a impressão lá e trago para vocês, inclusive, em várias línguas, como é que ficou da semana. Entendeu? Então, mas no contexto da Bíblia é o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o único dia que tem nome é Shabat. Porque Shabat em hebraico quer dizer cessar. A pergunta: como é que eu chego na Bíblia no contexto do primeiro século e encontro lá a palavra domingo? Então, se algum internauta quiser o texto, pode mandar um e-mail para você? Pode. Pode me mandar lá que eu mando toda semana aí no contexto pagão. Ok. Dezembro, 25 de dezembro, celebração de quê? De um Deus chamado Mitra, ou o Mitra romano, que era o Deus romano. É claro que esse Mitra também é representado na figura do Sol. 25 de dezembro é pagão, é paganismo. E, infelizmente, os romanos adoravam Mitra e colocou o dia do Senhor, ou o dia do Messias como o seu nascimento, em função de um paganismo. Se a gente for olhar o Evangelho de Mateus, boa parte das coisas que tem lá, os objetos, realmente tem uma espécie de destruidor, uma coisa assim, tipo um sol. Todos os santos
Pode observar atrás da cabeça dele que tem uma areola. Essa aqui é a representação do sol. Isso quando ele não vem assim, né? Não é? Você observa? Mas, Rabino, só para Porque eles são poder... adoradores do sol. E consagraram o 25 de dezembro, que era celebrado. Não é só Mitra, não. A Mitra é um dos que são adorados nesse dia. Tem mais. Só para tirar a dúvida do pessoal que for assistir o vídeo, qual o dia que Jesus nasceu, e tem alguma comprovação, texto bíblico explicando isso? Nascimento de Yeshua vai dar aproximadamente, não vou entrar em detalhe aqui não, Não, é só para o pessoal não mas ficar. é setembro, outubro, e ele nasce na festa de Tabernáculo, Sukkot, né? Por isso que a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e na tradução do povo, habitou, mas no original é tabernaculou entre nós, ou fez tabernáculo entre nós. Então ele nasce em Sukkot, provavelmente no primeiro dia de Sukkot, tá? No 8º dia de Sukkot, que é Simchat Torá, ou alegria da Torá, ele seria circuncidado, né? E é interessante que é exatamente também nessa data que nós celebramos a alegria da gente completar o estudo da Torá. Né? E lembrando também que é nessa data, né, nessas festas aqui, que nós também celebramos aquele 8º dia que está lá na Bíblia, chamado de Hoshana Rabbah, ou Grande Hosana, que Yeshua lá na frente vira, nesse dia da festa, que diz assim, e no grande dia da festa, ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Né? É o 8º dia depois de Sukkot. Tem também a Tudo a questão, ver. tem a questão dos pastores também, né, Rabino, que estavam fora. Se fosse dezembro em Israel, Não, tem uma série de contexto aí que não vai bater nunca. Se você faz os cálculos, tá? Com o nascimento de Yohanan, o anúncio de Yohanan, quando que ele está? O seu pai está no templo, ele é um sacerdote, ele possui uma ordem, essa ordem tem data que ela está oficiando no templo, e é quando João é anunciado. Logo depois, 6 meses depois, está lá na Bíblia, é anunciado o nascimento de Yeshua. Ok? Temos um detalhe que, se você contar na festa bíblica, pode estar perto, próximo, até da festa de Hanukkah. Pode estar. Tá? Se você conta 6 meses, Yohanan é anunciado por volta do mês de junho e julho. 6 meses depois de andar quando? Aproximadamente dezembro, janeiro. Conta-se agora 9 meses. Vai dar exatamente setembro, outubro. Ou o Messias é um anormal que nasce de 12 meses? Aproximadamente julho. O Yohanan é anunciado junho e julho. Né? A partir daquele momento, né, o seu pai vai encerrar seu ministério, volta para casa, a esposa vai ficar grávida. Né? Ela não teve gravidez por obra do Espírito, né? E o seu pai, o pai de Yohanan, volta para casa e, claro, vai coabitar com a sua esposa e ela vai engravidar. Zacarias, né? 6 meses depois é anunciado Yeshua. Se você volta junho, julho, vai dar janeiro. Janeiro Yeshua anunciado, vai nascer 9 meses depois. Ou seja, biblicamente falando, nunca ele vai nascer 25. Ah, Rabino, a gente está celebrando só porque é pagão. A realidade é essa. E o povo está seguindo é paganismo. Né? aí fica doente. Doa a quem doer. A realidade é essa. Né? Por que está celebrando 25 de dezembro? Porque a igreja romana pagã estabeleceu e as filhas dela continuam obedecendo ela. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que o paganismo seja quebrado, né? Vamos abençoar também o nosso alimento que está aí sobre a mesa. Pai, em nome do Messias Yeshua, nós te louvamos, nós te agradecemos.
por estes momentos que o Senhor nos deu. Agora oramos te agradecendo, te bendizendo. Também te louvamos, Adonai, pelo alimento que o Senhor nos deu, nos concede, nós te bendizemos, Baruch Adonai, no reino Melech Olam, Jacob e Parou. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que tudo criaste por tua palavra. Assim te louvamos, assim te agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém? E amém.